Aleluia. Aleluia. Quem está sentindo, acenda as luzes agora não. Santo, santo, santo. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa com um desejo e com um propósito. E esse desejo e esse propósito é de buscar a presença dele. Tenho certeza que você não saiu da sua casa para estar mexendo no celular. Tenho certeza que você saiu da sua casa para você estar olhando para esse irmão que está do seu lado. Por mais que você se alegre quando você está perto deles, perto dela. Mas eu queria que você se desligasse das coisas aqui da terra e você se ligasse com as coisas que são dos céus. Porque as coisas aqui da terra, elas são passageiras. Elas vão ficar. Elas vão passar. Tudo passa. Mas aquele que guarda a palavra de Deus subsistirá eternamente. Eu tenho certeza que você veio a esse lugar para adorar Ele, exaltar a Ele, cultuar a Ele, celebrar a Ele. E a presença dele está nesse lugar. De geração em geração. Escuta o que eu vou te dizer essa noite. De geração em geração, Deus quis se revelar ao homem, quis se revelar à mulher. Deus falou a Moisés: tira o povo do Egito. Vou tirar o povo do Egito. Diga a Faraó que libere o povo do Egito para que me adorem. A Bíblia diz que Deus, Ele está à procura e anda à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Pai e Espírito em verdade. Deus está à procura. Eu não sei se você veio adorar essa noite. Eu não sei se você veio exaltar Ele essa noite. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como você está se sentindo. Mas foi Ele que te trouxe aqui. Porque a Bíblia diz que só vem a mim aquele que é enviado de meu Pai. E aquele que é enviado de meu Pai eu jamais lhe lançarei fora. Se você veio aqui essa noite, é porque Ele tem um propósito. E você está aqui essa noite, é porque o propósito de Deus para a sua vida é para que você adore a Ele. Se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Lá em Isaías 55, versículo 6. Deus mais uma vez querendo se revelar para o homem. Ele diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai Ele enquanto Ele está perto. Não sei se você está perto dEle. Não sei se você já sentiu a presença dEle. Eu não sei se você já sentiu o toque dEle. Eu não sei se você está sentindo a glória, a presença que eu estou sentindo. Mas a presença dEle é real nesse lugar. Ele quer se revelar essa noite para você. A Bíblia diz que o Rei do Céu não vem com a aparência humana, mas o Rei do Céu, Ele está. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas eu vou falar de novo. A Bíblia diz que o Rei do Céu não vem com a aparência humana, mas o reino de Deus, o Rei do Céu, está. Será que você pode bater em você e dizer: o Rei do Céu está dentro de mim? Dentro de mim. O Rei do Céu não vem com a aparência humana, mas o Rei do Céu está dentro de
de você. O leão que ruge está dentro de você. Solta esse leão que está aqui dentro de você. Porque muitas vezes o leão quer rugir dentro de você. E muitas vezes você ouve a palavra, você sente a presença, você sente a glória. E você não dá um glória. E você não dá um aleluia. E você sabe o que é aleluia? Aleluia, assim seja. Você sabe o que é glória a Deus? Louvou a quem há de direito. E mais uma vez Deus querendo se revelar ao homem. Tiago capítulo 4 versículo 8 diz: chegai-vos a mim, e eu chegareis a vós outros. Isso é, mais uma vez Deus vem se revelando para mim e para você. Ele quer se revelar para você, Ele quer intimidar com você. Mas muitas vezes as coisas mundanas, as coisas desse mundo tem te afastado, tem tirado o tempo dele, tem deixado ele em segundo lugar, em terceiro lugar, em quarto lugar, em quinto lugar. Mas a Bíblia mais uma vez, e mais uma vez Deus querendo se revelar para mim e para você. Ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A palavra no início do culto foi essa, Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e tudo mais Ele fará. Quem é que entrega? É você. Quem é que entrega? É eu. Quem é que decide? É eu. Quem é que adora? É eu. Quem é que louva? É eu. Quem é que dá glória? É eu. E quem é que anda à procura dos verdadeiros adoradores? É o Papai. Mas se você é um adorador aqui essa noite, você precisa adorar Ele. Você precisa sentir essa presença. O que muda, o que transforma, o que liberta, o que restaura é a presença dEle. E sem a presença dEle você não vai a lugar nenhum. Aí mais uma vez ele fala lá em Jeremias, querendo se revelar à nação, ao povo. E ele diz, Jeremias 28, versículo 11 em diante: eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, assim diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vos deseja. Aí ele começa a dizer, escuta o que ele diz para você essa noite: então me invocarei, e eu irei. Passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. E o mais extraordinário, ele diz: e eu serei achado de vós, assim diz o Senhor. O que mais Ele quer é que você tenha um encontro com Ele. O que mais Ele quer é se revelar para você. Porque se Ele se revelando para você, Ele vai se revelar para o seu filho, para a sua esposa, para a sua descendência, para a sua geração. Ei, nós fomos levantados essa geração para buscar a presença dEle. Moisés, vai a Faraó e diga a Faraó que libere o meu povo para que me adore. O propósito de Deus para mim e para você é adorar Ele,
é exaltar a Ele. Presbítero, falar é fácil. O mais difícil é você decidir, você querer. Sabe por quê? Porque ela vem de você. Quem prioriza é você. Quem decide é você. É entrego de mão beijada, mas quem decide é você. Mas para adorar e para buscar, você vai ter de renunciar a muitas coisas. Porque Mateus capítulo 11, versículo 12, diz que o reino de Deus, ele é tomado às forças. Alabraixô, alamaixe, o reino dos céus, o reino de Deus é tomado às forças. Para você orar, exige força. Para você adorar, existe força. Você tem de renunciar ao seu tempo. Você tem de renunciar ao seu celular. Você tem de renunciar ao seu cansaço. Você tem de renunciar aos desejos da carne. Você tem de priorizar. E isso se chama renúncia. Isso se chama prioridade. Você quer crescer espiritualmente? Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer sentir a presença de Deus? Você quer ser usado por Deus? Você quer ser um instrumento nas mãos de Deus? Você quer ser um profeta do Senhor? Você quer ser um homem de Deus e uma mulher de Deus? Você vai ter de tirar tempo. Você vai ter de renunciar a muitas coisas. Você vai ter de tomar as forças, porque o reino dos céus, ele é tomado às forças. Alabraixo, é sua carne dizendo não vai, o Espírito dizendo vá. É você precisa renunciar. Ei, você precisa renunciar. Tem uma pessoa que chegou aqui dentro. E essa pessoa está se maldizendo da sua vida. Ei, essa palavra é para tu. Que está se maldizendo, que olha para você e diz: porque eu não cresço, porque eu não avanço, porque as coisas não dão certo, porque as coisas estão dando errado, porque minha vida está um caos. Falta de presença. Falta de presença. Tua vida está um caos, falta de presença. Tua vida está uma luta por causa da presença. Se você está reclamando, murmurando, você está dizendo ao seu problema, você está dizendo a sua dificuldade, que ela é maior do que o Deus que você serve. Mas você, com a presença de Deus, você tem de dizer os seus problemas, as suas dificuldades, as suas murmurações, as suas reclamações. Ei! O Deus que eu sirvo, Ele é maior do que os problemas, maior do que as dificuldades. Os seus problemas nunca devem ser maior do que o Deus que você serve. A presença de Deus, a unção de Deus quebra o jugo. Presença exige tempo. Presença exige renúncia. Prioridade. É culto de oração segunda, é prioridade. Eu tenho de ir
buscar a presença do Senhor, porque lá nós vamos adorar Ele, exaltar Ele. É PG na terça-feira, não vamos falar lá do presbítero José, não, nós vamos falar, é de Deus, lá no PG, não é do presbítero. Então eu vou lá para o PG buscar a presença dele, porque eu sou necessitado da presença dele. Quinta-feira, eu chego cansado, você chega cansado, mas a prioridade é Ele. Você chega cansado, sai renovado. Você chega vazio, sai cheio. Você chega desanimado e sai animado. Você chega muitas vezes sem presença e volta com a presença. E muitas vezes você chega precisando do milagre e sai com o milagre. Domingo, primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, você tem de estar nos pés do Senhor. A coisa mais importante que nós temos na nossa vida, a coisa mais importante que você tem na sua vida, aleluia, aleluia, aleluia. A coisa mais importante que você tem na sua vida não é o seu esposo, não é o seu filho, não é os seus netos, não é o seu celular. A coisa mais importante que você tem é a presença dele. E agora eu queria pregar para você. Agora eu queria passar para você o que Deus falou no meu coração. Pode acender as luzes agora. Presbítero, eu gostaria que todas as pessoas que estão ali atrás não ficassem distraídas, procurassem um lugarzinho para sentar. E preferência nas cadeiras, por favor. Porque às vezes você senta de um lado, se distrai, fica olhando para o lado. Aleluia. Vou esperar todo mundo sentar. Danilo, aí não, Danilo, por favor, senta na cadeira. Senta lá atrás. Eu queria pedir outro favor. Eu sei que quando você está no culto, a sua carne fica só gritando para você olhar a mensagem que caiu. Mandar uma mensagem. Olhar o que caiu. Seu time que está jogando e você que precisa saber se ele fez um gol ou não. Mas eu quero te dizer. Eu tenho um pessoal que trabalha de noite. Mas quando chega a hora do culto, eu boto meu celular no modo avião para que ninguém atrapalhe minha adoração, o meu momento com o Senhor. Então eu queria que você priorizasse. Porque muitas vezes é só 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de culto. E você já passou o dia todo com esse celular. Você já conversou, você já falou. Mas eu queria que você priorizasse a presença do Senhor que está tomando conta desse lugar essa noite. E que você olhasse para esse irmão que está do seu lado e dissesse a ele: tu vigia e não fala comigo, porque aqui eu quero ouvir a voz do Senhor. Deixa para o marido, fala com a esposa quando chegar em casa. Porque aqui, irmão, precisa ser você precisa entender e compreender que nada pode tirar a sua distração, sua atenção. Porque prioridade é Ele. Nós tiramos esse tempo para Ele.
Então o mais precioso que tem é sentir a presença, ser tocado e ouvir a voz dele, e ouvir a palavra dele. Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras e as profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então a Bíblia é bem clara, ela diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela está escrito, porque o tempo está próximo. E muitas vezes as pessoas dizem: por que não prospero? Porque as coisas não dão certo. Porque as coisas não avançam na minha vida. Porque as coisas começam a dar certo e com um pedaço vai tudo de água abaixo. E por que é que tem pessoas com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 4, com 5, com 10 e até 15 anos? E você não vê a pessoa sendo próspera, a pessoa sendo abençoada. A pessoa vai com o pedaço cai. Vai e as coisas não dão certo. Anda e não sai do lugar. Algo de errado há. Por que é que o vizinho prospera e eu não? Por que é que as coisas dão certo para fulano de tal e para mim não? E muitas vezes, você prega a palavra para as pessoas tomam posse daquela palavra, as pessoas guardam aquela palavra, as pessoas praticam aquela palavra, e depois a própria pessoa que você pregou, que você ensinou, que você discipulou, a pessoa vem para você e dá um testemunho de prosperidade, um testemunho de transformação, um testemunho de libertação. Sabe por quê? Porque ele ouviu a palavra e colocou as palavras em prática. E eu queria falar aqui o que Deus falou muito forte ao meu coração. Mas hoje vou falar um caminho para sair disso. E Jeremias 33:3. E às vezes você está se perguntando: por que isso? Por que eu não saio disso? Por que minha vida está assim? Aí você vai lá em Jeremias 33:3 e ele diz: clama a mim e eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas ou firmes que não sabes. Aí o que é que acontece? Você fica naquela batalha, naquela luta e diz: por que é que não acontece isso? Por que é que eu não avanço? Por que é que eu não prospero? Aí você vai lá em Jeremias, aí ele diz: clama a mim que eu te responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabes. Porque muitas vezes você está passando luta, passando dificuldade e reclamando da sua vida, porque é que as coisas não dão certo, porque é que as coisas não avançam. E em vez de você ir, aquele que pode resolver o seu problema, você fica contando sua história aos ímpios, as pessoas do mundo, as pessoas que não têm testemunho, as pessoas que não têm nada para edificar a sua vida. E é assim, meu irmão, que muitas vezes acontece na vida das pessoas. Pessoas que têm 1 ano, 2 anos de igreja, mas já está prosperando, já está sendo abençoado. E tem pessoas com 5, com 10, com 15 anos, que não sai daquilo, não avança.
Não põe as palavras em prática. Vai andando, mas quando chega ali cai. Vai andando, quando chega ali desanima. Quando vai andando, quando chega ali para de perseverar, quer desistir, quer parar. Mas eu tenho uma resposta essa noite para a sua vida. E a resposta está nele. Aí tem pessoas que dizem, tudo está errado. Mas quando tudo está errado, irmão, tem alguma causa desse erro. Mateus 18:7 diz assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mística que vem escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. O homem quer prosperar, mas vive uma vida de escândalo. O homem quer avançar, mas ele mesmo, com sua própria boca, com a sua própria língua, ele se maldiz da sua vida. Ele diz, isso não vai dar certo. E tem muitas vezes que vai fazer as coisas, mas a mentalidade dele é tão negativa que ele já está dizendo que não vai dar certo. E a Bíblia diz que aquele que duvida, irmão, ele é como onda do mar. E como é a onda do mar? Uma hora está em cima, outra hora está lá embaixo. E a dúvida, ela não vem de Deus. Por isso que tem muitas pessoas que ouçam a palavra e põem ela em prática e a sua vida é transformada. E muitas vezes pergunta, por que eu estou assim? E Jó 22:28 diz, determinará tu algum negócio, e se te afirme, a luz brilhará em teus caminhos. Isso é, o que você afirma, o que você vem no seu pensamento, porque muitas vezes, com certeza Deus tem um pensamento de paz, Ele tem um pensamento de prosperidade, de paz, de felicidade para você, e muitas vezes você não acha isso de você, e você determina isso em você, e a procrastinação chega até você, e toma conta de você, e você diz, não vai dar certo, isso vai dar errado, eu não vou comprar isso porque não vai dar certo, eu vou fazer isso porque não vai dar certo, e muitas vezes você olha para você, totalmente diferente como Deus vê você, e muitas vezes você determina na sua vida que você não vai vencer, que as coisas não vai dar certo, as coisas não avançam. E Provérbios 18:21, o que é que a Bíblia diz? A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. O que você libera, o que você fala, a palavra tem poder. Isso é, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, e aquele que confia, ele fala. Mas tem muitas pessoas que dizem, presbítero, eu creio. Não é só crer, irmão, não é só crer, porque a Bíblia fala que o Satanás, ele crê tanto que se estremece. A prosperidade e as bênçãos de Deus na nossa vida não é só porque nós cremos, mas sim porque nós obedecemos, sim porque nós confiamos no Senhor e liberamos palavra de paz, de felicidade, porque a nossa boca, ela tem o poder da vida e o poder da morte, e ela tem o poder de trazer
avançar. Assim como também a palavra que sai da tua boca, ela tem o poder de transformação e de libertação. Ela depende porque é que a Bíblia diz que o menor membro que nós temos no corpo é a língua, e ele pode contaminar todo o seu corpo. Por que é que a Bíblia diz que o que contamina o homem não é o que entra? Porque o que é que entra, ele vai para o estômago e ali é lançado fora. Mas o que contamina o homem é o que sai da boca do homem. Então nós precisamos entender e compreender, irmão, que a nossa boca, ela ficou para abençoar, a nossa boca ficou para nós confirmar as bênçãos do Senhor para nossas vidas. Mas se nós ficarmos olhando para nós, o Deus que nós servimos, o Deus grande, o Deus poderoso, e nós ficarmos dizendo, as coisas não vão dar certo, as coisas não vão avançar, as coisas não vão trabalho dar certo, fulano cresce, eu não cresço, fulano faz assim, eu não... Ei, irmão, começa a liberar palavras proféticas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua família. E muitas vezes eu vejo pessoas olhando para um bêbado e dizem, esse bêbado aí não vai para canto nenhum. Não é bêbado, é homem de Deus. Porque a tua palavra tem poder, a tua boca tem o poder da vida e o poder da morte, determina coisas boas na tua casa, determina coisas boas no teu trabalho, determina salvação na tua casa, determina prosperidade na tua casa, determina coisas boas na tua casa, porque a Bíblia diz, crê nos seus profetas e prosperarão. Isso libera palavras positivas sobre a sua vida. Deixa de estar pensando palavras negativas sobre a sua vida. Porque nós servimos a um Deus de promessas, a um Deus do impossível, a um Deus que na sua palavra diz que nós vamos chegar ao céu. Mas tem muitas coisas que vão deixar o povo de Deus fora. Deus falou a Moisés: Moisés, vai até Faraó e libera um povo para que me adore. Quase 2 milhões de pessoas. É muita gente. Mas sabe por que essas pessoas ficaram de fora da terra prometida? Por causa de uma coisa que tem tomado a sociedade e tem tomado as pessoas. E essa coisa se chama murmuração. O maná caía do céu, o povo murmurava depois. O povo faltava água, o povo murmurava. O povo faltava carne, o povo murmurava. E a murmuração, ela é um pecado, irmão. Ele murmura de tudo. A murmuração é tão terrível que você pode servir na igreja, você pode trabalhar na igreja, e você pode até ter um cargo na igreja. Mas se você estiver murmurando em tudo porque faz, só quem faz é eu faço, o irmão não faz, a irmã não faz, o irmão faz isso, ele não faz. Ei, a murmuração não é para fazer parte do povo de Deus. A murmuração ficou para o povo que não entrou na terra prometida. O murmurador nunca está bom para ele.
do louvor, ele reclama da igreja, ele reclama do irmão, ele reclama do patrão. Para ele nunca está bom. O murmurador, irmão, a sua boca é como um sepulcro, porque para ele nunca está bom. Ele faz o que adianta você fazer, mas murmurar. Ei, Deus não chamou nós para nós murmurar, porque quem murmura, ele está sendo contra o propósito de Deus. Ei, quem murmura é um pecado que deixará muitas pessoas fora do céu. Isso se chama murmuração, é um murmurador. Ele reclama de tudo, nunca está bom para ele. Murmuração, saia de fora disso. Se você for um murmurador, as coisas não vão dar certo, porque a murmuração é um pecado. A pessoa que reclama de tudo, aí você diz, dá errado para mim e para os outros, tudo é fácil. Isso é quando as coisas estão dando certo. Aí você pensa que logo na frente vai dar errado. Tem pessoas que é tão murmurador, irmão, que as coisas vai dando certo na vida dele, mas ele é tão murmurador, ele diz, as coisas estão dando certo demais, lá na frente vai dar errado. Tem pessoas que já pensam nisso, irmão. As coisas estão dando certo na vida dele, mas ele está tão acostumado a murmurar, ele está tão acostumado nos altos e baixos, ele está tão acostumado com uma onda do mar, porque ele diz, eu estou prosperando aqui, mas lá na frente eu já sei, vou cair. As coisas estão dando certo na minha vida, mas quando chegar ali na frente vai dar errado. Porque para ele nunca está bom. O murmurador, ele nunca vê o defeito nele, ele só vê o defeito nos outros. O murmurador é tão terrível que as coisas para ele só é boa quando é aquele que faz. Murmuração. Saia fora disso. Filipenses capítulo 2, versículo 14. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contendas. Isso é, fazer com amor, fazer com carinho. Fazer sem reclamar. Agora existe uma coisa, irmão, que é terrível. E pior do que a murmuração, que são dois pecados. A murmuração e outra coisa que é terrível na vida do homem, ela se chama ingratidão. Pessoas ingratas. A ingratidão é uma terra recorrente na Bíblia, sendo vista como um pecado e uma falta de reconhecimento de Deus e das bênçãos que Ele concede. Isso é, a ingratidão é tão terrível na vida do homem, que ele não reconhece aquilo que Deus fez na vida dele e está fazendo na vida dele. Ele é uma pessoa ingrata. Ele não reconhece nada. E isso se chama ingratidão. E Ezequiel 16, 43. Mas agora, por causa da sua ingratidão, esquecendo-se de tudo que eu fiz por ti na tua mocidade, e por causa dos teus pecados, darei a ti castigo merecido, palavra soberana do Senhor. A pessoa ingrata, ele não reconhece o que o seu líder fez por ele.
Pessoa ingrata, ela não reconhece o que a igreja fez por ele. Pessoa ingrata, ele é ingrato com tudo. Ele não reconhece. A ingratidão, ela tomou conta do coração dele. E quando falamos em ingratidão, nós lembramos dos 10 leprosos. Vamos ler. Lucas 17, versículo 11, coloque aí. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro homens leprosos, quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças a este, e era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E aonde estão os 9? E se aqueles homens estavam tudo leprosos, e eles necessitavam do milagre, e Jesus passa naquela cidade, e aqueles leprosos, eles clamam ao Jesus, e Jesus diz: vai até os sacerdotes e mostra lá eles, porque naquela época que a pessoa tinha lepra, a pessoa, se ela fosse curada, ela tinha de ir ao sacerdote para que ela tivesse autoridade para entrar no meio da sociedade. O sacerdote olhava a enfermidade para ver se tinha ficado boa, e ele liberava aquela pessoa, se aquela pessoa tivesse curado, para voltar para a sociedade. Mas a Bíblia diz que eram 10, e todos 10 ficaram curados, mas a Bíblia diz que só um voltou para dar glória a Deus, porque esse era uma pessoa grata. Era uma pessoa que dá glória a Deus por tudo. Porque tem muitas pessoas que eles são tão ingratos, que ele reclama do trabalho que Deus dá, ele reclama do bujão quando seca, ele reclama da conta da água quando chega, ele reclama da conta da luz quando chega, ele reclama do bujão quando seca. Ele é tão ingrato que ele reclama de tudo. E a ingratidão toma conta do coração dessa pessoa, que ele não reconhece aquilo que Deus fez para ele, porque é uma pessoa ingrata. Ele não reconhece o que o pastor fez. Ele não reconhece o que a igreja fez. Ele não reconhece o que o seu líder fez. A pessoa ingrata, ela anda na contramão de Deus, porque ela é uma pessoa ingrata. Mas veja que aquele homem, ele voltou para dar glória a Deus, porque a gratidão tomou conta do coração dele. Mas aqueles que não vieram, porque eram pessoas ingratas. Ingratidão. Caia fora da ingratidão. O ingrato, ele não reconhece o que Deus faz na vida dele. A pessoa ingrata, ela não volta para dar glória a Deus. A pessoa ingrata, ela não reconhece o que Deus fez por ela. E outra coisa, quando Jesus liberou aqueles leprosos para ir até o sacerdote, disse: vá para o templo. Porque o templo, irmão, é o lugar que foi preparado para mim e você adorar a Deus, honrar a Deus e louvar a Deus.
Aqui ainda continua sendo lugar de transformação. Aqui ainda continua sendo lugar de gratidão. Quantas pessoas passaram por aqui? Quantas pessoas tiveram sua vida transformada por aqui? Quantas pessoas tiveram sua vida enraizada aqui? Quantas pessoas começaram aqui, mas nós? Mas depois que foi cuidado, discipulado, ajudado, pararam de glorificar a Deus. A ingratidão tomou conta do coração. Ir lá para quê? Fazer o que lá? E eu vejo, irmão, muitas pessoas que tiveram sua vida transformada, que tiveram sua vida liberta. E hoje eu fico abismado, porque está fora dos caminhos do Senhor. E não é só ele, e não é só sua esposa, mas toda a família fora dos pés do Senhor. Quantas pessoas saíram daqui, irmão, que foram cuidados, que foram amados, foram discipulados, mas a ingratidão tomou conta do coração e as pessoas estão no mundo. Isso não reconheceu ainda o que Deus fez na vida dele. Isso se chama ingratidão. Mas Deus não lhe chamou para você ser uma pessoa ingrata. Deus chamou você para você ser uma pessoa grata. E você reconhecer no seu coração as coisas grandes, as coisas extraordinárias que Deus fez na sua vida. As coisas não estão dando certo, as coisas não estão avançando, porque você tem de lançar fora a murmuração, a ingratidão e parar de reclamar. Murmuração, caia fora. Reclamação, caia fora. Ingratidão, caia fora disso aí, lança fora do teu coração. Precisa de ajuda? Seja grato, vai lá. A ingratidão diz não vá, mas a gratidão diz vá. A ingratidão diz você não precisa se reconciliar, mas a gratidão diz você precisa se reconciliar. A ingratidão diz você não precisa se arrepender, mas a gratidão diz você precisa se arrepender. A ingratidão diz você está no caminho certo, mas a gratidão diz você precisa voltar e fazer o caminho de volta. Quase 2 milhões de pessoas saíram do Egito, da terra da escravidão, vivendo como escravo, trabalhando como os condenados. Muitos anos passaram no Egito. Mas 2 pessoas que eram gratos a Deus entraram na terra prometida: Josué e Caleb, porque eles eram gratos a Deus, porque eles não reclamavam, porque eles não eram murmuradores. Seja grato a Deus por tudo. Em 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: somos exortados a dar graças em tudo, pois essa é a vontade de Deus para nós. Nós devemos dar graça a Deus por tudo. Tem vez lá em casa que a mulher diz, meu amor, o bujão secou. Eu, glória a Deus. A conta de água chegou, glória a Deus. Conta de energia chegou, glória a Deus. Porque nós temos que dar glória em tudo, irmão. Porque muitas vezes você quer dar glória a Deus só quando as coisas vão bem. Mas você tem de dar glória a Deus em tudo.
Ingratidão, murmuração, reclamação, tira isso da sua vida. Faz como Josué e Caleb, seja grato a Deus em tudo. Presbítero, por que as coisas não estão prosperando na minha vida, presbítero? Para de murmurar. Para de reclamar. E lança fora essa ingratidão no teu coração. Porque essa é a resposta para a sua vida. E principalmente a pessoa que entrou aqui hoje se reclamando da sua vida. Eu não sei quem é essa pessoa. Mas para de liberar palavras negativas sobre a sua vida. Começa a viver o extraordinário de Deus. Entrega teus caminhos ao Senhor e confia nele, e tudo mais Ele fará. Para de murmurar. Porque quando você murmura, você está reclamando. E quando você está reclamando, você está sendo ingrato. E Deus não coabitua com pessoas ingratas, com pessoas murmuradoras. Então tira esses pensamentos da sua mente. Começa a viver o que Deus tem determinado para mim e para a sua vida. E eu volto a dizer, Provérbios 18, 21. O poder da vida e o poder da morte está na sua língua. E você colherá dos frutos dela. E eu te pergunto, qual tem sido as palavras que você tem liberado no teu casamento? Qual tem sido as palavras que tu tens liberado na tua vida? Qual tem sido as palavras que tu tens liberado no teu casamento, no teu trabalho, nos teus estudos, na tua vida? Fique de pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes, para você fazer o caminho de volta, você precisa renunciar a muitas coisas. Presbítero, porque a frieza espiritual tomou conta de mim, porque eu estou frio, porque minha fé está abalada. É porque você não tem priorizado a presença de Deus. Quanto mais distante você fica de Deus, mais as coisas dão errado na sua vida. Quanto mais você distancia de Deus, mais ingrato você fica. Quanto mais distante de Deus você fica, mais murmurador, mais reclamador você fica. Mas quando você se chega para Deus, e quando você se apega a Deus, quando você tem intimidade com Deus, tudo novo, uma história nova, um caminho novo, uma nova perspectiva de vida, uma nova caminhada, uma nova história. E Jesus te diz essa noite: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes teu fardo está pesado porque você está murmurando muito. Às vezes seu fardo está pesado porque você está reclamando muito. Às vezes seu fardo está pesado porque a ingratidão ela tem tomado conta do seu coração. Mas eu quero te dizer essa noite, se você quer mudança para a sua vida, se você quer uma nova história para a sua vida, se você quer voltar ao caminho, se você quer ser uma pessoa grata,
Você cansou de viver essa vida de ingratidão, de reclamação. Eu gostaria de chamar você aqui na frente. Se você reconhece que precisa mudar, que precisa de transformação, se você reconhece que não sente mais a presença dele, algo está errado. Se você está sentindo cansado, sem força, se você chegou aqui hoje pensando em desistir, saia do seu lugar e venha aqui para frente. Ele quer fazer uma nova história na sua vida. Mas primeiro você precisa reconhecer os seus erros, as suas falhas. Primeiro você precisa, a Bíblia diz, entrega teus caminhos ao Senhor. É você que precisa sair do seu lugar e entregar teus caminhos ao Senhor. Mas nessa hora, a ingratidão vai dizer bem assim no seu coração: não vá. A ingratidão está dizendo dentro de você: não vá, fica aí. Porque a ingratidão não quer que você mude. Eu tenho certeza que você não quer voltar para casa do mesmo jeito. Eu tenho certeza que Deus não chamou você para você ser murmurador, reclamador. Mas eu tenho certeza que tem alguma área na sua vida que precisa de mudança. Então abra seu coração essa noite. Toma uma decisão na sua vida. E sai do seu lugar e vem aqui na frente para nós orar por sua vida. Ah, se fulano tivesse aqui, ele ia. Ei, quem tem de vir é você. A palavra foi para você. Deus quer mudar você, Deus quer transformar você, Deus quer fazer uma nova história na sua vida. Presbítero, mas eu não sou ingrato, eu não sou murmurador, eu não sou reclamador. Mas tem alguma área na sua vida que precisa de mudança. E se precisa de mudança, vem aqui na frente pela fé. Você que precisa de um milagre, você que precisa de uma cura, você que está sentindo alguma dor, você que a ansiedade está querendo tomar de conta, venha para frente. Você que está passando uma luta espiritual na sua mente, e você não está conseguindo dormir direito, porque a insônia tomou conta de você e você está sem conseguir dormir. Vem aqui para frente. Show. Ei, prioridade não é o seu trabalho. O seu trabalho quem deu foi Deus. Ei, seu trabalho quem abriu as portas foi Deus, quem deu foi Deus. Então você não pode trocar o seu trabalho para o tempo com Deus. Quem abriu as portas foi Ele, quem deu foi Ele. Então seu trabalho não pode tirar a prioridade de Deus. Deus está falando com pessoas aqui essa noite. Alabrachou, labrachei, labrachou. Ei, Deus, por que está acontecendo com isso comigo? A resposta está aqui hoje. A resposta de Deus para a sua vida, ela foi dita hoje.
Cada um é tentado e engordado pelas suas próprias concupiscências. Deus não é tentado pelo mal, mas cada um é tentado e engordado pelas suas próprias concupiscências. Ingratidão. Eu te dou uma ordem. Sai da vida dessa pessoa na autoridade do nome de Jesus. Alabraxo, rablaxe, rabraxo. Irmão, eu chamei pessoas aqui para orar aqui na frente. Mas tem pessoas aí atrás que não querem vir porque está com a luta espiritual. Eu queria fazer uma oração para essas pessoas que estão aí atrás. Uma oração diferente. Uma oração diferente. Pessoas, faça assim, vocês estão aí atrás tudinho. Pessoas que estão com vergonha de ir aqui na frente. Eu gostaria que vocês fizessem assim. Seu Gilvan, todo mundo tivesse aí, que está aí atrás. Eu gostaria que fizesse assim. Deus vai trazer você aqui na frente, porque muitas vezes você fica com vergonha. Deus tem falado com você e você está com vergonha. Pai, em nome de Jesus, essas pessoas estão aqui na frente, Senhor, porque elas estão decididas, Senhor, a ter sua vida transformada. Mas tem pessoas que estão numa luta espiritual lá atrás, Senhor. Mas eu te peço uma confirmação do céu, Senhor. Pessoas que são ingratas, pessoas que são murmuradores, pessoas que reclamam. Pai, em nome de Jesus, teu Santo Espírito, Senhor, confirma aí agora, Senhor. Confirma agora, Senhor. Essas pessoas que estão aí atrás, Senhor. Essa pessoa que precisa vir aqui na frente. Essa pessoa que precisa de uma cura, de uma libertação. Essa pessoa que precisa de restauração. Essa pessoa que precisa sair daqui com a vitória. Essa pessoa que precisa sair daqui com a vida transformada. Essa pessoa, Senhor, que precisa sair daqui restaurada. Pai, em nome de Jesus, e teu Santo Espírito, Senhor, saia travando a mão dessa pessoa. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, sai travando essa pessoa que precisa de libertação. Vai travando essa pessoa que precisa sair daqui essa noite curada. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trava a mão dessa pessoa. Isso é uma confirmação que eu te peço do céu essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, trava essa mão em nome de Jesus. E ela só solta quando vier aqui para frente. Em nome de Jesus. Aleluia. Quem não conseguiu soltar a sua mão aí atrás? Aleluia. Quem não conseguiu soltar a sua mão? Quem se sentiu tonto na hora da oração? Quem se sentiu meio tonto na hora da oração? Vem aqui para frente em nome de Jesus. Alabraxo, rabraxe, labraxo. Pai, em nome de Jesus, tu conhece o levantar, o deitar. Tu conhece a área, Senhor, que o Senhor precisa tocar nessas pessoas que vieram aqui na frente. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, vai dissipando toda ingratidão. Pai, em nome de Jesus, que a gratidão, que a fidelidade, que a obediência, que o teu amor, que a tua graça, que a tua unção, Pai, em nome de Jesus, seja lançado fora, Senhor, toda insônia. Seja lançado fora toda insônia. Seja lançado fora toda ansiedade. Seja lançado fora todo início de depressão. Pai, na autoridade do nome de Jesus,
Começa a tocar neles agora. Começa a tocar nelas agora. Começa a tocar. 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 Eles sintam o teu toque, Senhor. Eles saiam daqui essa noite transformados. Eles saiam daqui essa noite liberta. Eles saiam daqui essa noite restaurados. Pai, em nome de Jesus. Que eles não voltem para casa do mesmo jeito, Senhor. Mas que a tua presença, Senhor, arranque dentro dessa pessoa tudo que não te agrada. Espírito Santo, começa a tocar agora. Toca. Toca, Espírito Santo. Toca. 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 Renova as forças. Renova o ânimo. Renova o ânimo, Senhor. Lança fora toda ansiedade, toda insônia. Caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Que ele cresça. E eles voltem para casa, Senhor. Eu diminuo. Com a tua vitória, com a tua graça, com a tua unção e com o teu poder. Na autoridade do nome de Jesus. E a igreja diz. E Deus abençoe vocês em nome de Jesus.